Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 222 do nosso podcast F1 a todo vapor, abrindo os trabalhos do ano de 2024. Então, o primeiro episódio de 2024 e desde já eu desejo um feliz 2024 a todos, né? Nós não tivemos a oportunidade de gravar nenhum episódio em 2024, esse é o primeiro, e hoje nós vamos fazer um comparativo dos companheiros de equipe da temporada de 2023 da Fórmula 1. Depois nós vamos fazer toda uma análise da pré-temporada de 2024, um guia rápido aí da temporada de 2024, mas hoje nós vamos fazer um comparativo dos companheiros de equipe da temporada de 2023. Lembrando que pela primeira vez na história da Fórmula 1 nós temos aí um grid igual da temporada passada, ou seja, não se alterou nenhum piloto. Eles são os mesmos da temporada de 2023, vão correr em 2024. Então por isso nós vamos fazer esse comparativo para a gente ter ideia aí de quem está melhor, quem está à frente do seu companheiro de equipe. E mais para frente nós vamos fazer aí um resumo da pré-temporada de 2024 e também um guia rápido aí da temporada de 2024 da Fórmula 1. Mas hoje nós vamos ficar por conta desse comparativo aí entre os companheiros de equipe. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aí com os pilotos da Haas. A Haas aí com Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen. Em corridas, 13-9 para o Hülkenberg. Então o Hülkenberg ficou à frente do seu companheiro de equipe aí em resultado de corrida, 13-9. Em qualify, ou seja, em ritmo de classificação, 15-7 também para o Hülkenberg. Em pontos, o Nico Hülkenberg teve 9 pontos e o Kevin Magnussen 3 pontos. Melhor posição de corrida aí de chegada do Kevin Magnussen foi em 10º e o Nico Hülkenberg em 7º. Melhor posição no grid de largada, o Magnussen conseguiu um 4º lugar e o Nico Hülkenberg um 5º. Abandonos, o Hülkenberg apenas 2 e o Kevin Magnussen 5 abandonos. Ou seja, nós vemos aí que o Hülkenberg deu um baile no Kevin Magnussen e para ser sincero eu não gosto de nenhum dos dois pilotos, mas se fosse para eu escolher eu acho o Kevin Magnussen mais rápido, mas não foi o que os números mostraram na temporada de 2023. Nós vimos aí o Hülkenberg dando um baile no Kevin Magnussen, 13-9 em corridas, 15-7 em ritmo de classificação, 9 pontos do Hülkenberg e 3 pontos do Kevin Magnussen, ou seja, ele teve o triplo de pontos e 2 abandonos apenas, enquanto o Magnussen 5 abandonos. Então nós vimos aí um desempenho muito melhor do Nico Hülkenberg na temporada de 2023 em relação ao Kevin Magnussen. Falando da Haas, vamos agora fazer um comparativo aí dos pilotos da Alfa Romeo, que é composta por Valtteri Bottas e Zhou Guanyu. Vamos lá, em corridas, 13-9 para o Valtteri Bottas. Em qualifying, 16-9 para o Valtteri Bottas. Pontos, Valtteri Bottas 10 pontos e o Zhou Guanyu 6 pontos. Melhor posição de chegada do Valtteri Bottas foi o 8º lugar e o Zhou Guanyu o 9º. Melhor posição no grid de largada, o Valtteri Bottas foi no 7º lugar e o Zhou Guanyu no 5º lugar. Abandonos 3-3. Abandonaram aí igualmente os dois pilotos da Alfa Romeo. Já era esperado a gente ter números superiores do Valtteri Bottas, é um piloto muito experiente, correu diversos anos aí ao lado do Lewis Hamilton na Mercedes, além de ter tido uma passagem muito boa e satisfatória na Williams. Então o Valtteri Bottas é experiente e manteve aí toda essa experiência, todo esse ritmo de corrida em relação ao novato, a gente pode dizer novato, embora já tenha algumas temporadas na Fórmula 1, Zhou Guanyu. Então
aqui na Alfa Romeo foi o esperado, foi a vitória aí majoritária do Valtteri Bottas em quase todos os aspectos aí em relação ao seu companheiro de equipe. Para quem dizia que o Valtteri Bottas foi para a Alfa Romeo para se aposentar, que ia ficar muito confortável, ele está se mostrando aí que pode bater de frente com esses pilotos mais novos que vêm com mais garra para mostrar serviço na Fórmula 1. Então o Valtteri Bottas não se acomodou, mesmo estando na Alfa Romeo. Aí prevaleceu os números do Valtteri Bottas então em relação ao seu companheiro de equipe. Vamos falar agora da AlphaTauri, que a AlphaTauri tem o Yuki Tsunoda como o primeiro piloto, e o segundo piloto nós vamos falar aí um pouquinho do Daniel Ricciardo, Liam Lawson e Nick De Vries. Ele teve 3 companheiros de equipes durante a temporada, prevalecendo o último, o Daniel Ricciardo. Mas vamos lá. Em corridas, jogando 14 contra 2 do De Vries, 3 do Liam Lawson e 3 do Daniel Ricciardo. Fica difícil um pouco o comparativo, porque foram 3 segundos pilotos da AlphaTauri, mas de qualquer forma, Yuki Tsunoda 14 corridas à frente em relação aos companheiros de equipe, somados dariam 14 a 8. Em Qualify, 16 a 6, mas com 16 do Yuki Tsunoda, 2 vezes Nick De Vries, 1 Liam Lawson e 3 Daniel Ricciardo, melhor no Qualify. Então Yuki Tsunoda também prevalecendo nesses números. Pontos, Yuki Tsunoda 17 pontos, o Nick De Vries não conseguiu nenhum, por isso que saiu fora também da AlphaTauri. O Liam Lawson apenas 2 pontos, Daniel Ricciardo um pouquinho melhor, 6 pontos. Mas somando os pontos aí do Liam Lawson, do Daniel Ricciardo e do Nick De Vries, que dá 8 pontos, não chega perto dos 17 pontos do Yuki Tsunoda. Melhor posição de chegada do Yuki Tsunoda foi um 8º, do Nick De Vries foi um 12º, do Liam Lawson um 9º lugar e o Daniel Ricciardo um 7º lugar. A gente pode ver que desses 3 candidatos a segundo piloto, o Daniel Ricciardo possui os melhores números, né? Melhor que o Liam Lawson e melhor que o Nick De Vries durante a temporada de 2023 da Fórmula 1. Melhor posição no grid de largada, o Yuki Tsunoda foi um 6º lugar, o Nick De Vries um 12º, o Liam Lawson um 10º lugar e o Daniel Ricciardo um 4º lugar, ou seja, Daniel Ricciardo com números aí de melhor posição de chegada e melhor posição de largada em relação, inclusive, ao Yuki Tsunoda, que é o primeiro piloto da AlphaTauri atualmente. Abandonos, o Yuki Tsunoda 2 e o Nick De Vries 2 abandonos também. Daniel Ricciardo e Liam Lawson não abandonaram. Esse comparativo especificamente, que é o da AlphaTauri, fica um pouquinho difícil de se avaliar, porque nós tivemos aí a mudança de 3 pilotos durante toda a temporada. Então fica o Yuki Tsunoda competindo contra 3, mas mesmo assim o Yuki Tsunoda tem números melhores, mas o Daniel Ricciardo já mostrou que vem para competir com seu companheiro de equipe. Tanto é que o Daniel Ricciardo tem a melhor posição de largada e a melhor posição de chegada em relação a Yuki Tsunoda. Falado da AlphaTauri, vamos agora falar da Williams. A Williams acho que não tem nem comparativo, né? A gente falar do Alexander Albon com o Logan Sargent, foi um banho, foi um baile que o Albon deu no Logan Sargent, o Albon considerado para muitos o piloto destaque da temporada de 2023. Em corridas, 18-2 para o Alexander Albon. Em qualifying, 22-0. Pontos, o Alexander Albon fez 27 pontos a bordo de uma Williams, o que é excepcional, e o Logan Sargent tem apenas 1 ponto. Posição de chegada do Alexander Albon foi um 7º lugar, melhor posição de chegada, e do Logan Sargent um 10º lugar. E posição no grid de largada, melhor posição no grid de largada do Alexander Albon foi um 4º lugar, e do Logan Sargent um 6º lugar. E 4 abandonos do Alexander Albon contra 7 abandonos do Logan Sargent. Então foi um verdadeiro
baile que o Alexander Albon deu no Logan Sargent, todo mundo já esperava. O Alexander Albon está pedindo passagem para ir para a Red Bull, viu? Não sei se consegue essa negociação, mas seria interessante aí o Alexander Albon na Red Bull, no lugar, principalmente no lugar do Pérez. Foi para muitos o piloto destaque da temporada 2023 e deu um baile no seu companheiro de equipe. Falar agora da Alpine, né? Tem seus pilotos aí, o Esteban Ocon e o Pierre Gasly. Esse foi um confronto bem disputado. Eu confesso que gosto dos dois pilotos, acho os dois pilotos muito talentosos, que é o Esteban Ocon e o Pierre Gasly. Isso se demonstrou também na temporada, então foi um duelo bem equilibrado. Eu particularmente gostei muito da batalha entre os dois aí como companheiros de equipe. Em corridas, 10-9 para o Esteban Ocon, em cima do Pierre Gasly. Em qualifying, o Gasly 14-8 em cima do Esteban Ocon, ou seja, o Gasly se mostra muito rápido em ritmo de classificação. Pontos, Pierre Gasly ficou com 62 pontos e o Esteban Ocon 58 pontos, ou seja, a diferença entre os dois pilotos de apenas 4 pontos, demonstrando aí que o confronto foi muito acirrado entre os dois companheiros de equipes. Os dois tiveram pódio, cada um pódio. A melhor posição de chegada dos dois foi o terceiro lugar, que garantiu esse pódio a eles. Melhor posição no grid de largada do Esteban Ocon foi um terceiro lugar e do Pierre Gasly um quarto lugar. Abandonos, o Esteban Ocon teve 7 abandonos e o Pierre Gasly apenas 3, ou seja, uma coisa que prejudicou muito a temporada do Esteban Ocon foi os abandonos, porque ele teve esses números aí bem parecidos com o do Pierre Gasly, mas teve muito abandonos. Se tivesse menos abandono, talvez teriam números bem maiores aí do que o Pierre Gasly. Mas em resumo, foi um confronto muito interessante aí da dupla da Alpine, que eu particularmente gosto dos dois pilotos, acho eles bem talentosos. Passar agora aí para Aston Martin. Aston Martin também foi um verdadeiro baile que o Fernando Alonso deu no seu companheiro de equipe, o Lance Stroll, filho do dono, né? Filho do dono da equipe. Vamos lá então. Corridas 18-3, Fernando Alonso. Qualifying 19-3, Fernando Alonso. Pontos, Fernando Alonso 206 pontos e o Lance Stroll apenas 74 pontos. Pódios, 8 pódios do Fernando Alonso, nenhum do Lance Stroll. Melhor posição de chegada do Fernando Alonso em segundo lugar, o Lance Stroll em quarto lugar. Melhor posição no grid de largada, em segundo lugar do Fernando Alonso, em terceiro lugar do Lance Stroll. Abandonos, 2 abandonos do Fernando Alonso e 4 abandonos do Lance Stroll. Não precisa nem falar, né? Aí há uma discrepância técnica muito grande. Fernando Alonso, um dos melhores pilotos de todos os tempos, e o Lance Stroll, nem posso falar mais que é uma jovem promessa, porque está na Fórmula 1 de fato por ser filho do dono da equipe. Tem pilotos muito mais talentosos que poderiam estar ocupando a sua vaga. Então, não tem nem muito o que se falar da Aston Martin, um baile aí do Fernando Alonso. McLaren, os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri. Oscar Piastri, uma jovem promessa aí, fez uma temporada extremamente boa na segunda metade, né, da temporada. A primeira metade ele ainda estava se adaptando, né, ao carro. Mas vamos lá os números da McLaren. Lando Norris e Piastri em corridas 17-5 para o Lando Norris, em qualifying 15-7 para o Lando Norris. Pontos, Lando Norris 205 pontos e Oscar Piastri 97 pontos. Pódios, 7 pódios do Lando Norris e 2 pódios do Oscar Piastri. Melhor posição de chegada do Lando Norris no segundo lugar, do Piastri também no segundo lugar. Melhor posição de largada, no segundo lugar do Lando Norris e no segundo lugar também do Oscar Piastri. Abandonos, 1 abandono do Lando Norris e 3 abandonos do Oscar Piastri. Piastri deve desempenhar o melhor papel aí
e acirrar ainda mais essa disputa na temporada de 2024. Então, jovem promissor, um baita piloto, e o Lando Norris também é um talento. Então vai ser uma briga boa da McLaren em 2024, assim como da Alpine, que eu acho também pilotos bem comparados. Vamos falar agora da Ferrari. Tem seus pilotos aí, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Corridas: 11-9 para o Charles Leclerc. Qualifying: 15-7 para o Charles Leclerc. Pontos: 206 pontos para o Charles Leclerc, 200 para o Carlos Sainz. Pódios: 6 pódios do Charles Leclerc, 3 do Carlos Sainz. Melhor posição de chegada no segundo lugar do Charles Leclerc e uma vitória do Carlos Sainz. Melhor posição de largada, primeiro lugar do Charles Leclerc, primeiro lugar do Carlos Sainz. Abandonos: 3 abandonos do Leclerc, 2 abandonos do Carlos Sainz. É uma disputa acirrada também, porque aí nós temos um grande talento, que é o Charles Leclerc, principalmente em ritmo de classificação, e um Carlos Sainz, que é um piloto extremamente confiante na parte do ritmo de corrida, tem um ótimo ritmo de corrida, é um piloto muito confiável. E o Charles Leclerc tem seu psicológico abalado às vezes com a questão do ritmo de corrida. É muito rápido em ritmo de classificação, mas não tão bom assim em ritmo de corrida, pelo menos por enquanto, nesses últimos anos. Acho que muito por conta do psicológico dele mesmo. Mas é uma disputa interessante, tanto é que a gente viu aí uma diferença de apenas 6 pontos entre os companheiros de equipe. Mas é claro que em talento puro, o Charles Leclerc é muito mais piloto do que o Carlos Sainz. Mercedes. Vamos lá para a Mercedes, lembrando que a temporada de 2022 o George Russell ficou à frente do Lewis Hamilton, mas as coisas voltaram ao normal na temporada de 2023. Lewis Hamilton e George Russell, então, a dupla da Mercedes. Vamos lá. Corridas: 15-7 para o Lewis Hamilton. Qualifying: muito equilibrado, 11-11. Então a gente vê que o George Russell é um baita piloto, né? Fazendo frente a simplesmente o heptacampeão Lewis Hamilton. Então se classificou 11 vezes à frente do seu companheiro de equipe, e também, de igual forma, o heptacampeão classificou 11 vezes à frente do George Russell. Pontos: 234 pontos para o Lewis Hamilton, 175 pontos para o George Russell. A gente vê que o Hamilton sempre tem uma constância, né? Principalmente em ritmo de corrida, e sempre pontuar. Por isso que essa diferença de pontos aí, o Lewis Hamilton é bem mais experiente que o George Russell, embora o George Russell seja um talento aí, futuro campeão da Fórmula 1. Pódios: 6 pódios do Lewis Hamilton, 2 do George Russell. Melhor posição de chegada do Lewis Hamilton em segundo lugar, do George Russell em terceiro. Melhor posição de largada em primeiro lugar do Lewis Hamilton, conseguiu uma pole, né? E um segundo lugar do George Russell. Abandonos: 1 abandono do Lewis Hamilton e 4 do George Russell. Então a gente vê aí que o Lewis Hamilton tem uma constância, né? Tem um ritmo de corrida aí de sempre estar pontuando. E na temporada de 2023 mostrou aí isso, e ele ficou à frente do seu companheiro de equipe, George Russell, que é um piloto extraordinário também. Vamos lá. Por fim, a campeã de construtores e campeã de pilotos, né? De piloto, Red Bull, que ganhou como construtores com sobra e ganhou também na temporada na parte de piloto, que foi o Max Verstappen, também com sobras. Vamos lá. Essa é até de dar risada, coitado do Sérgio Pérez. Meu Deus, vamos lá. Red Bull com Max Verstappen e Sérgio Pérez. Corridas: 20-2 Max Verstappen. Qualifying: 20-2 Max Verstappen. Pontos: 575 do Max Verstappen contra 285 do Sérgio Pérez. Pódios: 21-9 Max Verstappen. Melhor posição de chegada do Max Verstappen em primeiro lugar, óbvio. Melhor posição de chegada do Sérgio Pérez em primeiro lugar também, porque venceu corridas. Melhor posição de largada do Max Verstappen em primeiro lugar. Melhor posição de largada do Sérgio Pérez em primeiro lugar. Abandonos: o Verstappen não abandonou nenhum uma vez, e o Sérgio Pérez 2 abandonos. Nós ficamos a temporada toda aí falando mal do Sérgio Pérez com o carro da Red Bull, mesmo tendo esse carro super potente, o carro mais dominante da história da Fórmula 1, o Sérgio Pérez não conseguia atingir
bons resultados. Então, nós ficamos uma temporada inteira implicando aí com o rendimento do Sérgio Pérez. E os números comprovam uma discrepância absurda do Max Verstappen, os números do Max Verstappen em relação ao seu companheiro de equipe. Então, assim, foi um verdadeiro baile no Sérgio Pérez e só com os números do Max Verstappen, a Red Bull já conseguiria ser campeã. Então, mostra aí que nós temos um dos melhores pilotos de todos os tempos, que é o Max Verstappen, e o seu companheiro de equipe não está à sua altura. E esse aí, pessoal, foi o comparativo dos companheiros de equipe da temporada de 2023. Lembrando que nós vamos fazer também um guia rápido da temporada de 2024 e também nós faremos aí uma análise da pré-temporada da Fórmula 1 da temporada aí de 2024. Então, nós estamos abrindo de fato aí os trabalhos do ano de 2024 e provavelmente o próximo podcast já será o guia rápido da temporada e análise da pré-temporada, tá bom? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.